Sejam bem-vindos para mais um vídeo e para a apresentação de mais um livro, e hoje vamos falar sobre a direita francesa. Vamos estudar um pouco a direita francesa na primeira parte do livro e depois vamos falar um bocadinho sobre Portugal na segunda parte do vídeo. Meus amigos, eu já fiz um vídeo a explicar o que era de facto quando nós falamos de direita política. Tenho feito aqueles vídeos sobre a história das ideias políticas de Marcel Prelot, que vai no segundo vídeo, e que vou fazer, portanto, toda a história até chegar à época contemporânea. Portanto, vamos ter para a semana já o terceiro vídeo, e com isso alguns vídeos que eu tenho feito sobre a explicação do que é quando nós falamos em direita política. E muita gente não entende aqui em Portugal o que significa direita, como ela está dividida. E, de facto, o que é que nós entendemos aqui, portanto, falando aqui em Portugal, quando nós falamos em dois blocos na direita política? Vamos falar nisso em dois blocos quando falamos em Portugal, mas vamos falar primeiro em França. E com isso eu trago aqui uma edição muito recente de um livro que tem por título Les Grandes Figures de la Droite, As Grandes Figuras da Direita. Um livro sobre a direção de Jean-Christophe Buisson e Guillaume Tabar, que são dois analistas, escritores e políticos franceses que fizeram esta obra, uma obra muito bem feita, meus amigos, em que eu vou dizer quais são os autores e políticos que os dois analistas vão falar neste livro, porque isto é um livro que vai vai focar um autor de cada vez, com uma pequena biografia e também com uma pequena visão deste autor e da direita francesa. Meus amigos, são cerca de 21, podemos dizer 21 autores, que são mais ou menos os principais. Faltam aqui alguns, como é óbvio, mas os autores não podiam ter, portanto, mais espaço no livro e fizeram esses autores. Mas atenção, que é isso que eu quero explicar. Este livro tem sensivelmente 300 e tal páginas, escrito em formato de bolso, só em versão francesa, portanto não existe a versão portuguesa, talvez um dia seja editado entre nós, mas é importante realçar aqui uma questão importante. Estes autores todos que eu vou falar fazem parte daquilo que nós chamamos a direita francesa, segundo a classificação, como eu já tenho falado nos meus vídeos, segundo a classificação de René Raymond, que escreve um livro, Les Droites en France, portanto, que eu tenho aqui, portanto, Les Droites en France, que está aqui, não é? Les Droites en France, e que faz a famosa classificação, a tripartição, digamos assim, da classificação das direitas em França, com a direita orleanista, gaullista, bonapartista e legitimista. Não vou falar muito disso porque eu já tenho falado disso noutros vídeos, inclusive no vídeo aqui de as direitas hoje e as direitas em França, de René Raymond. E hoje então vamos rapidamente ver que todos os autores que eu vou falar, que estão neste livro, aqui, de Jean-Christophe Buisson e Guillaume Tabar, são autores que fazem parte praticamente destas três direitas. Estas três direitas, que é a direita orleanista, gaullista, bonapartista e legitimista, se nós fizermos a transposição para Portugal, significa que em Portugal temos duas direitas, digamos assim, temos dois blocos que eu vou falar. Temos o bloco que eu vou chamar o bloco centro, vamos ver isso no fim do vídeo, e temos o bloco que eu vou chamar direita conservadora. E esses dois blocos, no final do vídeo, nós vamos analisar isto e vamos analisar também o atual momento político em Portugal, baseado, portanto, nesta análise de o que é a direita em Portugal. Primeiro, vamos começar com aqui o livro sobre a direção de Jean-Christophe Buisson e Guillaume Tabar, que fizeram um excelente trabalho, devo dizer. Eu não vou falar, só vou dizer os nomes dos autores, meus amigos, e vou explicar porquê. Não vou falar dos autores, para já não há tempo. Segundo, tenho estado a fazer os vídeos da história portanto, história das ideias políticas, não é? Do Marcel Prelot, e nesses vídeos eu vou falar destes autores todos. Ainda vou no segundo vídeo, vou fazer agora o terceiro, como eu disse, portanto não vale a pena falar destes autores um por um. Vou só apenas dizer os nomes para os meus amigos saberem quem são os autores que aqui os analistas, portanto, expõem no seu trabalho. Então temos Rivarol, Benjamin Constant, Joseph de Maistre, o próprio Napoleão, Chateaubriand, la Duchesse de Berry,
François Guizot, Alexis de Tocqueville, Adolphe Thiers, Albert Broglie, Maurice Barrès, Poincaré, Charles Maurras, André Tardieu, António de Pinay, Charles de Gaulle, a própria capa do livro, como podem ver, é do Charles de Gaulle, Raymond Aron, Simone Veil, Valéry Giscard d'Estaing, o antigo presidente francês, Jacques Chirac e Nicolas Sarkozy. Porquê que os autores acabam com esses três presidentes da República, digamos assim, franceses, não é? Que muitos podem questionar se de facto fizeram parte da direita. E é por isso é que eu quero falar sobre isso. Portanto, Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac e Nicolas Sarkozy, eles aqui, e os autores falam disso também no livro, vão ser incluídos naquilo que eu chamo a direita orleanista, dentro da tripartição de René Raymond, não é? Aqui do livro, mais uma vez, eu mostro, de René Raymond, Les droites en France, les droites aujourd'hui, a tripartição, e fazendo aqui a transposição para Portugal, digamos que esses três antigos chefes de Estado, não é? Estariam na classificação do centro, não centro-esquerda, atenção, mas o centro. E é isto que depois, na segunda parte do vídeo, está um bocadinho de calor, mas não que queiram me desculpar, vamos falar então depois sobre esta situação. Meus amigos, vamos agora falar da França. Bom, porque eu tenho visto muita confusão no YouTube, principalmente, muita confusão também nas televisões, a gente já sabe, os analistas muitas vezes desconhecem certas questões, e quando nós falamos na questão em França, na questão política francesa, há um grande desconhecimento em Portugal. É natural, nós estamos em Portugal, o nosso país não é a França, e até aqueles que estudam certas questões em França, ou relacionados com a política francesa, muitas vezes desconhecem o que se passa em França. Ora, a minha especialidade, não fazendo aqui da minha pessoa alguém de especial, porque eu não sou, mantendo aqui a humildade no meu canal, simplesmente como eu vivi, nasci e estudei em França, tenho a vantagem de saber tudo o que se passa em França no preciso segundo, meus amigos. E sei perfeitamente toda a história política francesa, desde os anos 70, quase até agora, e sei muito bem o que é que... E muito antes, não é? Na história a própria história da França, não é? Fazendo, portanto, jus aos meus estudos, não é? E então eu vou tentar explicar o fenómeno francês, o fenómeno político francês, para ver se toda a gente que está a ver este vídeo consegue compreender, e tem muito a ver com o livro aqui, Les grandes figures de la droite. Portanto, é um livro que é Les grandes figures de la droite, as grandes figuras da direita, mas francesas. Não é? Aliás, o título completo deveria ser Les grandes figures de la droite française, mas eles só meteram as grandes figuras, não é? As grandes figuras da direita. Portanto, não meteram a palavra francesa, mas nós vemos pelos nomes que são, portanto, que é um livro que diz respeito à França. Sem mais demora, vamos então ver. Meus amigos, a França, houve um fenómeno com o próprio François Mitterrand, em França, que conseguiu partir a própria direita em dois blocos. E foi uma estratégia muito bem feita na altura, no tempo de Mitterrand, porque ele conseguiu com isso fazer também o que se passou em Portugal. Porque isto é uma estratégia que aconteceu no Ocidente e nós temos que compreender isto. Para compreendermos todos os fenómenos políticos, temos que compreender esta estratégia de partir a direita toda, que vai do centro até ao extremo. Estou a falar da parte da direita no estudo do eixo político, não é? E o que é que Mitterrand fez? Partiu a direita em dois. E com isso pôs uma parte da direita que nós vamos chamar o bloco centro, que vamos chamar a direita maastrichtiana, do Tratado de Maastricht, e a direita liberal, que é a mesma coisa, meus amigos. A direita liberal maastrichtiana é a mesma coisa, que é um bloco central completamente atlantista, completamente maastrichtiano, do Tratado de Maastricht, completamente dentro da União Europeia e completamente liberal. Ora, essa direita foi completamente, nos dias de hoje, agora, no século XXI, foi completamente, digamos assim, infiltrada e modificada pela ultra-esquerda, que é aquilo que chama a esquerda wokista, mas eu não vou falar sobre isso. Não é o arco-íris, tudo isso, essa direita está completamente impregnada destes valores. A outra direita, o outro bloco, que é o bloco conservador, que na tripartição de René Raymond prefaz o bloco legitimista, que praticamente desapareceu, que era o bloco ligado à Igreja Católica antiga, não é? Que era aquela direita que, podemos dizer, teve alguma influência da Contra-Revolução,
e que é uma direita que se opõe aos ideais da Revolução Francesa, e depois temos a direita bonapartista, gaullista, por exemplo, representada muito bem por Henrique Zemmour em França e de certa forma por Florian Philippot. Eu vou falar nesses dois autores para nós percebermos. Então o que é que aconteceu? Mitterrand fez essa situação, não é? No século passado, no século XX, não é? Na segunda parte do século XX, fez esse corte entre a direita centrista, orleanista e a direita, eu vou chamar de direita conservadora. Já sabem, meus amigos já sabem que eu não gosto da palavra radical. Então a direita conservadora ficou puxada para o extremo e a direita centrista abraçou os ideais maastrichtianos, os ideais da União Europeia. Ora bem, o que é que acontece? O Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen, FN, que depois a filha vai tomar conta do partido, não é? A Marine. E o que é que acontece? A Marine, até mais ou menos 2015, 2016, Marine vai manter um pouco a base que vem do antigo Frente Nacional, mantendo o nome Frente Nacional antes de mudar, já vamos ver. E com isso, o seu vice-presidente, que é Florian Philippot, manteve as bases do pai, ou seja, as bases soberanistas. E a base daquele partido era uma base soberanista, acima de tudo, mais do que nacionalismos, mais do que aquele nacionalismo europeu, não é? Mais do que muita coisa que se passa lá em França, porque há várias direitas também nacionalistas em França, e eles mantiveram a base soberanista. O que acontece é que a Marine Le Pen contra Emmanuel Macron por 2 vezes perde, como nós sabemos, e por 2 vezes a Marine Le Pen não consegue, portanto, fazer frente por questões de estratégias, não é? Muito boas, muito bem feitas, digamos assim, por parte, digamos assim, dos maastrichtianos, não é? Daquela grande direita centrista francesa que abraça LR, que são os republicanos, e En Marche, que é do partido de Emmanuel Macron, que são a parte dos bobos, os chamados bobos, os caviar, que nós chamamos aqui em Portugal os caviar, e os liberais, não é, digamos assim, e também os chamados da direita liberal, que nós aqui também podemos, de certa forma, falar no PSD, no Iniciativa Liberal, um bocadinho do CDS, que agora já não, praticamente já não existe, não é? Portanto, podemos falar nesta visão. E o que é que acontece? Com esta visão, Marine Le Pen fracassa 2 vezes porque não tem hipótese, meus amigos. Porquê que não tem hipótese? Porque todo o eleitorado da Marine Le Pen não consegue junto fazer frente a esse eleitorado centrista, porque do outro lado, a esquerda de Mélenchon, les Insoumis, não vão se aliar nunca jamais com a Marine Le Pen, com essa visão soberanista. Porquê? Porque os insubmissos são indigenistas, que é assim que se diz em França. Ou seja, são completamente imigracionistas, têm uma visão wokista e progressista, e então é muito mais fácil Mélenchon, des Insoumis, se aliar ao próprio, digamos assim, Emmanuel Macron, do que Marine Le Pen. Era impensável. Então Marine Le Pen fica isolada. Então qual foi a estratégia de Marine Le Pen com o Frente Nacional antes do RN? Foi desdiabolizar o partido, masterizar o partido, ou seja, pôr o partido completamente com os ideais de Maastricht, com os ideais imigracionistas, com os ideais da União Europeia, com os ideais atlantistas. Tanto que Marine Le Pen era acusada até de ser putinista, não é? No passado, quando Florian Philippot estava no partido, o partido dela era acusado de ser financiado, nós sabemos isso nas 2 eleições, não é? Contra Emmanuel Macron, de ser financiado pelo próprio Putin. Vejam bem como é que as coisas estavam. Então, o que é que Marine Le Pen faz? Marine Le Pen diz assim, não, eu para conseguir agora fazer com que o meu partido tenha mais deputados na Assembleia, não é? Tenha mais gente a lutar contra Emmanuel Macron e que um dia eu possa, de facto, chegar ao poder, eu vou ter que, digamos assim, fazer com que o partido seja muito mais progressista, muito mais liberal, muito mais centrista, muito mais maastrichtiano, que é isso que eu quero falar. E Florian Philippot disse, não, meus amigos, eu aqui sou soberanista. Os meus ideais é Frente Nacional, não é Rassemblement Nacional. Então, Philippot sai e vai criar os Patriotes. Pronto. A partir de agora,
Frente Nacional muda de nome, passa a ser Rassemblement National, RN, e passa a ser um partido do sistema. Um partido completamente do sistema, completamente oposição ainda mais controlada, completamente do sistema, à imagem da Meloni na Itália, porque a Meloni é a mesma coisa, meus amigos. Não pensem vocês que a Meloni tem uma coisa de direita conservadora. Tem muito pouco. Ela é completamente atlantista e maastrichtiana. Quem é atlantista e maastrichtiano está dentro do centro liberal e centro-esquerda. Não vale a pena nós aqui estarmos a discutir sobre isso e venha lá quem vier em termos de análise política, essas coisas são assim. Então acontece o seguinte, aparece o Éric Zemmour, não é? Nas últimas eleições, com o partido que ele tem, que é a Reconquista. Porquê? Porque Éric Zemmour percebeu que a Marine Le Pen estava completamente maastrichtiana, completamente europeizada, completamente liberal, completamente aceitando tudo, praticamente quase tudo. Pouca diferença há entre RN neste momento, entre LR e entre République en Marche, do Macron. Esses três partidos são muito semelhantes. Com mais diferença ainda tem os insubmissos, que agora vimos tiveram em peso na rua contra, portanto, a reforma, as novas medidas para a reforma, não é? A retraite, como nós vimos, com o 49.3. Então, o que é que acontece? Marine Le Pen abdica completamente, é completamente neutralizada, porque aquela agora não tem hipótese, porque ninguém vai... Se já não votavam muito nela, agora não vão votar. Éric Zemmour foi a primeira vez que se candidatou, não teve a força, e foi muito diabolizado, porque o sistema deixou de atacar... Isto é muito curioso, meus amigos. O sistema em França, a comunicação social, deixou de atacar Marine Le Pen, já não era preciso. Ela já se tinha convertido ao maastrichtianismo, não era preciso, estava ali apenas para fazer a chamada frente ao Macron, uma frente de propósito, não é? Para que Macron possa ser eleito, porque nessa situação qualquer Macron seria eleito, não é? E o que é que acontece? A comunicação social começou a cair em cima do Éric Zemmour. Fascista, extrema-direita, bababá, aquela conversa que nós sabemos. E o Zemmour, com poucos recursos, com um partido novo, apenas de 1 ou 2 anos, um ano, não conseguiu fazer frente, não teve hipótese. E depois, cada vez que foi... E depois houve a questão da Rússia, uma posição que Éric Zemmour tomou em relação a Putin e em relação à imigração que vinha pela Polónia, que vinha para a França, e aí foi também, digamos assim, a morte do artista, do Éric Zemmour, e ele foi muito penalizado com essa questão de aceitarem ou não os refugiados que vinha da guerra da Ucrânia, e a própria posição de Zemmour sobre essa questão. Então, Zemmour também ele foi neutralizado. Ficam os insubmissos, com uma grande fatia do eleitorado, e fica, então, todo o bloco liberal e centrista francês, que prefaz Les Républicains, que prefaz La République en Marche, que prefaz algum do eleitorado descontente também, e todos os bobôs, todos os caviares, todos os reformados de 50 para cima, que têm medo de perder as reformas e que olharam para Emmanuel Macron como um homem do sistema, um homem que sustenta o sistema da União Europeia e que era melhor não mudar de governo. E Emmanuel Macron, novamente, é eleito. E foi assim a estratégia. E agora o que é que acontece neste momento? Neste momento temos Éric Zemmour, que agora quer novamente aumentar o seu eleitorado. Temos um partido novo que se está a surgir graças às manifestações, que é Florian Philippot, que está a ter cada vez mais força e tem todo o meu apoio aqui no canal. Digo-vos já que eu neste momento estou ao lado de Florian Philippot, porque Florian Philippot percebeu onde está o problema. E é isso que eu agora quero falar aos meus amigos, pegando aqui no livro, e eu estou a fazer apenas uma análise política. Eu já aproveitei também aqui o livro Les Grandes Figures de la Droite. Porquê? Porque nós que somos da direita, todos aqueles que se dizem da direita em Portugal, têm que perceber essas coisas, meus amigos. Porque eu vejo pessoas que dizem que são de direita, mas não são de direita. E eu vou explicar porque é que estou a dizer isso. Meus amigos, a direita, para ser direita, tem que ter valores conservadores. Certo? Pronto. Ora, vamos pegar no caso francês. Les patriotes são completamente conservadores nos seus valores. Éric Zemmour, La Reconquête, o partido dele, a Reconquista, são completamente conservadores nos valores. Já Marine Le Pen já não é. Tenho muita pena dizer isso. Eu sei que há muita gente aqui em Portugal do Chega, inclusive o próprio líder, que são muito amigos, por causa das coligações na Europa, não é? Digamos assim, da direita europeia, não é? Mas
Marine Le Pen abraça muita coisa que é da União Europeia. Ora, a União Europeia, a ideologia da União Europeia é maastrichtiana, é completamente imigracionista, é completamente orleanista, é completamente da grande finança, uma grande finança que chega a abraçar os ideais arco-íris. Porque aqui não posso falar muito sobre isso, já sabem, meus amigos. Portanto, tudo isso de direita não tem nada, de conservador não tem nada, de patriota não tem nada, de nacionalista não tem nada, de conservador não tem nada, meus amigos. Não é? Então, até aqui nós estamos bem conversados. Então, o que é que acontece? Acontece que temos mais partidos. Por exemplo, temos François Asselineau, que também, e o PR, também é um partido soberanista. Em França eles perceberam, vamos esquecer direita, esquerda, vamos esquecer centro, vamos esquecer liberais, vamos esquecer não liberais, socialistas, não socialistas, e vamos pegar na soberania. E o que temos que defender é a soberania da nação, que é isso que os franceses agora neste momento estão a fazer todos na rua. Defender a soberania contra a União Europeia. E a grande clivagem neste momento que existe é os maastrichtianos, orleanistas, financeiros da grande finança europeia, União Europeia, e os soberanistas franceses. Ora, é exatamente isto que é muito complexo de perceber. Em Portugal nós ainda não percebemos isso. Porquê? Agora vamos passar para Portugal. Porque Portugal é um país de tradição muito atlantista. Nós tivemos muitos pactos com a Inglaterra. Temos nas universidades, dentro da ciência política, dos estudos da ciência política e dos estudos de direito, temos uma grande afinidade com o atlantismo, com a Inglaterra e os Estados Unidos, com o politicamente correto. E então, aqui em Portugal, desde o 25 de Abril até agora, a direita ocupou o espaço que agora vamos falar aqui. Vamos falar aqui a 3 blocos. E a direita centrista portuguesa ocupou o espaço do meio, que eu vou chamar o segundo bloco. Então nós agora vamos estudar Portugal. Já vimos a França, o que é que está a passar-se? Em França, soberanistas de um lado, para recapitular, que é Éric Zemmour, Florian Philippot, François Asselineau, Nicolas Dupont-Aignan, todos esses atores políticos representam os soberanistas, e depois temos do outro lado os maastrichtianos, que é aquela gente toda do Emmanuel Macron, temos também na parte da esquerda Mélenchon, e temos de certa forma Marine Le Pen, que ela quis se posicionar naquele lado para ter mais votos, meus amigos. Que é que muitas vezes, quando se chega ao poder, e eu aqui tenho que dar os parabéns ao professor António de Sousa Lar, que disse isso muito bem numa das entrevistas que nós fizemos no canal do Instituto Trazeno, que quem chega dentro da política e quem chega ao governo, muitas vezes é corrompido pelo próprio sistema ideológico. E nós já vamos ver isso. Então aqui em Portugal, vimos em França soberanistas de um lado, maastrichtianos do outro, vamos falar globalistas maastrichtianos. Portanto, soberanistas contra maastrichtianos. Vamos aqui ao caso de Portugal. Portugal não tem essa clivagem, porque em Portugal já disse que a tradição soberanista não existe em Portugal. Porque nós tivemos muitos anos no governo do Estado Novo, tivemos o síndrome do Estado Novo, depois temos o 25 de Abril e temos a esquerdofonia do 25 de Abril. E depois temos os partidos que saem dessa esquerdofonia, e que têm um bocadinho medo de parecer mal perante o público, perante o politicamente correto, e vamos ter o chamado direita centrista, que é aquilo que o Sr. Marcelo Rebelo de Sousa defende, que é aquilo praticamente que todos os analistas defendem, que é aquilo que o Luís Montenegro e essa gente toda defende, que é uma direita centrista, orleanista, da grande finança, que aceita tudo, que é politicamente correta, que se tiver que vir grandes fluxos de imigração, digamos assim, não dizem nada, aceitam tudo, a União Europeia, eles aceitam tudo da União Europeia, e tudo o que não for isso é populista, é fascista, ou seja, acabam por ter o mesmo discurso que a extrema-esquerda e com a esquerda. Ora, essa direita centrista, vamos ver onde é que ela se inclui aqui em Portugal. Aqui em Portugal nós temos 3 blocos políticos, meus amigos. Dentro do estudo da ciência política, temos o bloco que é a esquerda, não é o bloco de esquerda partida, é um bloco que prefaz a esquerda e a extrema-esquerda. E nesse bloco, que é a extrema-esquerda e esquerda, temos o bloco de esquerda, o LIVRE, temos o PCP, que é aquele comunismo mais conservador, e temos o Partido Socialista. Portanto, o bloco de extrema-esquerda e esquerda prefaz o bloco de esquerda em Portugal, o bloco onde está
a esquerda política. Depois temos o Bloco Centro. Este Bloco Centro, muito bem representado pelo PSD, que é um bloco centro-esquerda. Eu chamo esse bloco centro-esquerda, porque o PSD, por exemplo, o PSD do Rui Rio, estava completamente com um pé dentro do bloco que está mais à esquerda e um outro pé no centro. Com o Montenegro, praticamente é a mesma coisa. Temos, portanto, um bocadinho mais ao centro, talvez, não é? Pouca diferença faz, mas continuam ali. E o fim do CDS, quando o CDS desaparece, é porque o CDS passa para dentro desse bloco. Porque o CDS do Manuel Monteiro, muito lá atrás na história, era um CDS que estava no terceiro bloco, que já vamos falar, que passa para o segundo bloco. A partir do momento em que o CDS faz o jogo do segundo bloco, desaparece. Porquê? Porque já temos o PSD, porque vem uma iniciativa liberal, porque já há gente do PS também que um pouco mais à direita, não é? Um pouco mais ao centro, digamos assim. E depois temos o terceiro bloco, meus amigos. O terceiro bloco só existe neste momento como representação em Portugal pelo Chega. O único, há partidos pequeninos, mas não têm representação. O Partido Monarca, o ERT, não sei se o ADN será ou não, eu não tenho muito conhecimento sobre esses pequenos partidos, mas há muita gente que tem uma ideia da direita, está a ver? Só que não tem representação. Não tem, então não podem, em termos de representação, não têm votos. Então, o único que está bem consolidado e cada vez melhor é o Chega. Porquê? Porque o Chega percebeu que há um grande eleitorado nesse bloco. Há muita gente, meus amigos, eu conheço muita gente que ia votar no PSD, e ainda agora votou no PSD, e agora já não querem votar agora no Chega, porque estão a ver tudo o que se está a passar. Está a ver? Então, esse lugar foi consolidado pelo Chega. Terceiro bloco. Terceiro lugar, para não, por causa do nome do partido, Bloco de Esquerda, para não fazermos aqui confusão, vamos falar em três posições. Posição 1, que é a extrema-esquerda e a esquerda. Posição 2, que é o centro, centro-esquerda. E posição 3, que é a direita. Que é aquilo que eu chamo a direita conservadora, de certa forma uma direita patriota, e que essa direita ainda vai mais lá, ainda se pode radicalizar mais ao extremo, não é? Tendo partidos pequenitos que não têm representação, que vão muito mais ao extremo, mas isso também não nos interessa aqui para a nossa análise. Bom, meus amigos, mesmo assim, com estas três dimensões políticas que nós vimos, nós não temos a tradição soberanista como existe em França. Então, em França, a junção de Florian Philippot com Nicolas Dupont-Aignan, com François Asselineau, que também é possível. Agora não está a acontecer, mas é possível. Com também Henrique Zemmour, que também pode acontecer, mas ainda não aconteceu. Toda essa coligação pode acontecer, porque eles têm todos um ponto em comum. Todos eles que eu agora mencionei, menos a Marine Le Pen, que tinha, mas que agora não tem. Todos esses atores que eu falei em França têm todos um ponto em comum, que é a soberania. A soberania da nação. Primeiro, a França. Portanto, vamos defender a França, os valores da França, a economia da França, a política da França, as ideias da França, os valores da França, a economia da França, a França em primeiro. Ora, isso entra em choque com Maastricht, com o Tratado de Maastricht e com os maastrichtianos da União Europeia. Que é isso que aqui em Portugal nós ainda não percebemos. Porque todo o PSD é atlantista maastrichtiano, completamente dos pés à cabeça. Abraça a União Europeia, mas eles não perceberam que a União Europeia está infiltrada pela extrema-esquerda até as orelhas, meus amigos. A União Europeia está infiltrada até as orelhas. A extrema-esquerda, o UKista estão infiltrados, o Fórum Económico Mundial está infiltrado, o Partido Democrata Americano está infiltrado. É isso que nós temos que entender. Eles de conservadores não são nada, eles são anticonservadores. Pronto. Então, o que é que tem que acontecer, meus amigos? O que é que tem que acontecer? Em Portugal, nós não temos a tradição da soberania, mas temos que pensar em... E o Chega está a fazer esse papel. O Chega, de certa forma, faz este papel. O Chega... Não, Portugal primeiro. Os nossos interesses primeiro. Então, para restabelecer a economia, que Portugal está de rastros, para repor a anticorrupção, porque é só corrupção nós temos visto, é só corrupção. E digo-vos uma coisa, os dias do Partido Socialista estão contados. Se isto continuar assim, porque é desgraça atrás de desgraça, não é este o objetivo aqui deste vídeo, mas os dias deles estão contados. Por isso é que eles estão a preparar o Montenegro, não é? Eles sabem bem que o Partido Socialista está a sair fora, não é? Pronto. Só que o Montenegro, que não vou falar sobre as suas, digamos assim, porque aqui não gosto de falar de nomes de pessoas,
Cada um tem direito a ser aquilo que é, não é? Fala-se muito que essa pessoa pertence a sociedades da maçonaria e companhia. Eu não vou entrar nessas coisas. As ideias do Montenegro são ideias maastrichtianas, meus amigos. De soberania ele não tem nada. De conservador ele não tem nada, meus amigos. Isso basta ver como ele fala. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Entre PSD e Iniciativa Liberal não há muita diferença. Há uma ala na Iniciativa Liberal que praticamente é o oquista bloco de esquerda, não é? Mas não há muita diferença. É igual, são todos iguais. Eles sentam-se todos à mesa, jantam todos contentes e têm as mesmas ideias. O Chega já não. Agora, atenção. Atenção. O meu medo, e muito bem dito pelo professor António de Sousa Lara, que eu agradeço desde já ter falado com ele, quem chega ao poder muitas vezes é corrompido. E não é só corrompido em termos económicos, meus amigos. É corrompido em termos ideológicos. Porque o poder tem uma sustentação. E aqui na Europa, os governos da Europa, quase todos os governos europeus, são sustentados pela ideologia maastrichtiana da União Europeia. Por isso é que a Presidenta da União Europeia faz o que quer. Ela faz o que quer aqui na Europa. Na Europa, lá fora. Lá fora viram como é que ela foi tratada na China, não é? Portanto, ela aqui faz o que quer, porque os governos estão todos ali. Porque nós recebemos o dinheirinho todo da União Europeia. E o Chega tem um grande problema. O Chega vai ter que abraçar, infelizmente, eu estou a dizer isso, não é a minha visão, não é a minha... Mas isso é o que acontece em termos políticos. E o Chega tem duas hipóteses. Se mantém a sua visão conservadora, patriota, de certa forma nacionalista, porque defende os valores da nação, mas vai ter ao mesmo tempo que aceitar certas coisas, que é lícito, é obrigado, a política é assim, porque Portugal não pode romper com a União Europeia, não pode, as coisas foram feitas para que não se pode sair da União Europeia. O Florian Philippot, dos Patriotas em França, farta-se dizer nos vídeos e nas conferências e nas manifestações que a França tem que sair da União Europeia, e se a França sai, cria uma moeda nova, a França volta novamente a erguer-se das cinzas. Só que as coisas estão feitas de uma tal maneira que a França não pode estar presa. E por isso é que agentes maastrichtianos foram postos, como Emmanuel Macron, que é um agente maastrichtiano, que acaba por ser um agente globalista, não é? Do Partido também Democrata Americano. Portanto, e a França não consegue. Muito menos Portugal, que é um país do politicamente correto, que é um país que aceita tudo, que faz tudo o que dizem. Pronto, então... O Chega vai ter que ser muito inteligente. Vai ter que manter todo esse eleitorado, que é cada vez maior, que está descontente, também está descontente com essas políticas maastrichtianas, que está descontente com tudo o que se está a passar, está descontente com esta comunicação social de sentido único, esquerda, mais esquerda, mais esquerda, mais esquerda, mais esquerda, mais esquerda, que está descontente com esse PSD que parece o PS, é o lado B do PS, não é? PSD é o lado B do PS, então temos aqui um problema político grande. Por isso é que há pessoas que dizem, chega assim, mantém sempre, de certa forma, ou o PS ou o PSD no governo, eles mantêm sempre esses dois partidos. Mas atenção, porque o Chega pode muito bem chegar a primeiro partido. Nunca ninguém pensou isso em Portugal, mas pode acontecer. O Frente Nacional, na primeira eleição contra Emmanuel Macron, tinha uma quantidade gigantesca de eleitorado. E se os portugueses conseguem entender que os interesses são os interesses de Portugal, das famílias portuguesas, da classe média, a volta do emprego, a industrialização, novamente, digamos assim, o ensino, as escolas, os professores, valorização do ensino e dos professores, valorização da indústria, valorização da economia, valorização dentro do sistema judiciário, não é, dos tribunais, novamente haver o Portugal a funcionar, muito menos burocratização. Ou seja, tudo aquilo que o Chega defende, se os portugueses perceberem que para Portugal reerguer-se precisamos dessas políticas, o Chega vai crescer cada vez mais. Eu não estou a dizer isso por simpatizar com o Chega, estou a fazer uma análise política, meus amigos. Porque eu sei muito bem que o PSD vai ser a mesma coisa que o PS, é a continuação, é o sistema a continuar. O sistema de desgaste está desgastado com o PS, desgastou, que é normal. Então agora vão, segunda parte, PSD, para continuar o sistema. Mas o Chega é a pedra no sapato, meus amigos. E o Chega conseguiu, e mais uma vez dou os parabéns ao professor António Sousa Lara, conseguiu desbloquear aquilo que estava bloqueado. Meus amigos, Bloco de Esquerdas, PCPs, Livres, até a Iniciativa Liberal, foram todos encostados. Politicamente foram todos encostados à boxe. Todos.
todos encostados a boxe. E eu ia dou os parabéns, porque o Chega fez isso, ao seu líder, o André Ventura, que é um homem que sabe falar, tem carisma, e que ninguém consegue dar a volta. Sozinho, vimos quando ele era deputado sozinho, o que é que ele fez, não é? Na Assembleia da República, não é? Portanto, parabéns para este partido, de certa forma. O que vai acontecer no futuro, se o partido... Eu espero que o partido não faça o que Marine Le Pen fez. O meu medo é esse. É que faça exatamente isso, porque senão vai ser um PSD número 2. E nós não queremos que o Chega seja um PSD número 2. Nós queremos a identidade do Chega. Aliás, até porque se isso acontecesse, o Chega iria perder muita gente, meus amigos. Porque há outros partidos também que podem surgir. Percebem o que é que eu estou a dizer? Portanto, o Chega tem que manter a sua visão. Pode, de certa forma, por exemplo, na questão da Ucrânia, eu percebo, o Chega até é inteligente em fazer isso. Na questão, certas questões, manter um certo institucionalismo, que é isso que André Ventura tem que fazer, manter um certo institucionalismo, mas manter a razão, manter a defesa da pátria, a defesa do português, fazer como ele tem estado a fazer, e é com isso que o Chega sobe. É isto que faz o Chega subir, porque, meus amigos, há muito descontente que, se for preciso, vota no Chega, porque não tem onde mais votar, porque não vem mais ninguém para votar. Se for preciso, até muita gente nem é sequer assim grande simpatizante do Chega, se calhar são pessoas mais radicais, eu acredito nisso, há muita gente assim, mas que sabe que a única forma é votar no Chega, para fazer frente a esse sistema orleanista, pegando na tripartição francesa, sistema da grande finança, sistema que é uma mistura de socialismo e liberalismo, que é isso, que é uma extrema-esquerda com uma direita liberal, não é? É uma direita liberal que financia ideias de extrema-esquerda, que é isso. O Fórum Económico Mundial é isso, a União Europeia é isso, o Partido Democrata é isso, os Bilderberg sempre defenderam isso. Portanto, toda essa gente elitista que está no Ocidente defende essa visão. Por isso é que essa visão também choca com a visão da Rússia. Eu não vou aqui defender, já fiz um vídeo sobre isso, mas a visão da Rússia é outra, também é outra coisa, não vamos agora falar sobre isso. Mas estão a perceber o que é que eu estou a querer dizer. Então, eu chego aqui e tenho que marcar a posição. Pronto. Então, nestas três posições, a posição da esquerda e da extrema-esquerda, a posição do centro, de certa forma centro-esquerda, e a posição da direita, meus amigos. Aqui pode acontecer vários cenários para acabar o vídeo, e digo-vos já, lendo aqui, voltando aqui ao livro também, porque nós falamos muito pouco do livro neste vídeo, todos os autores que eu falei aqui, os 21 autores, até os 3 últimos, Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, que nada têm a ver com Joseph de Maistre, com Maurice Barrès, com Charles Maurras, com Charles de Gaulle, nada tem a ver, mas ao mesmo tempo tem. Porquê? Porque analisando as ideias deles, nós vemos, por exemplo, a posição do Charles de Gaulle em relação à União Europeia. Meus amigos, Charles de Gaulle é a melhor referência que qualquer pessoa da direita pode ter. Nosso grande professor António Oliveira de Salazar, muitos vão dizer, lá está este salazarista. Não, eu não sou salazarista. Só que, desculpem meus amigos, o alarme, só que é assim, ele, a pessoa esse, grande estadista, que foi um grande estadista, atenção, tinha certas ideias muito interessantes, em termos de soberania, em termos de patriotismo e em termos de defesa da nação. E era contra a corrupção. Podem dizer o que disserem. Quando eu vejo aquela gente falar em autoritarismo, até os da extrema-esquerda falarem em fascismo, mas não havia corrupção. E hoje eu não quero aqui estar a denegrir partido nenhum, mas nós hoje vemos o que é que se passa em Portugal. Então, de certa forma, mas para mim, digamos assim, a melhor referência é Charles de Gaulle, meus amigos. Charles de Gaulle é uma grande referência. Temos outras referências muito interessantes para quem estuda a história das ideias. Por exemplo, aqui posso falar, de certa forma, podemos falar, por exemplo, um bocadinho mais, por exemplo, Chateaubriand, em termos de um conservadorismo dentro do liberalismo clássico, não é? Aristocrata também. Temos Alexis de Tocqueville, uma boa referência. Dentro do nacionalismo, para quem defende mais o nacionalismo, Maurice Barrès, que continua a ser um republicano. Temos as ideias muito interessantes de Charles Maurras. Não são ideias radicais, meus amigos. Charles Maurras era soberanista, era defensor da sua nação, foi o partidário da monarquia integral, como nós sabemos,
mas não era assim tão radical como isso. Ele sabia o perigo desse centro burguês, bobo, não é? Caviar, completamente atlantista e maastrichtiano. Ele sabia, já no tempo dele, ele sabia que perigo era este, embora a União Europeia ainda não existia nessa altura, não é? Mas todos esses autores, como eu falei, temos mais alguns autores interessantes. O Rivarol tem algumas coisas interessantes, Charles Péguy tem algumas coisas interessantes, Benjamin Constant no liberalismo clássico, Raymond Aron, por exemplo, uma boa referência. Muita gente, nós podemos estudar muita gente dentro da direita mais conservadora, um pouco mais liberal, um pouco mais... Podemos ver, e aqui, muito bem, este livro, meus amigos, que eu li com muita satisfação, Les Grandes Figures de Droite, as grandes figuras da direita, para nós termos, digamos assim, uma noção maior, principalmente em França. Agora aqui faço um apelo em Portugal, que alguém na Bertrand, alguma editora, não sei agora, não... falando também para os autores da revista Crítica 21, também que nos possam um dia brindar com um livro sobre as grandes figuras da direita portuguesa, meus amigos. Isso já era alguma coisa que nós podíamos pensar fazer e que era muito bem-vindo para também ampliar, porque os livros ajudam a intelectualidade em Portugal, ajudam a ampliar. Nós temos uma invasão das televisões com a esquerda e o centro-esquerda, não é? Extrema-esquerda wokista e centro-esquerda maastrichtiano, que é isso que nós temos na televisão. Então já era sem tempo também haver um peso intelectual na direita em Portugal. E este livro, meus amigos, é uma grande ideia alguém em Portugal fazer isso. E eu deixo aqui o desafio a uma editora qualquer, alguém que tenha, alguém de peso, alguém com nome, não sou eu que vou escrever este livro, como é óbvio, alguém que tenha nome, um Jaime Nogueira Pinto, até o próprio Gabriel Mitar Ribeiro, alguém que tenha peso e que possa escrever um livro sobre as grandes figuras da direita em Portugal. Começando lá atrás, até pode começar com o nosso grande rei Afonso Henriques, que agora fizeram uma estátua maravilhosa. Até pode começar no tempo dos reis, não é? Porque não existia direita nem esquerda, mas conservadores, pessoas com uma visão de defesa da nação, meus amigos. Para também lutarmos um pouco contra esta hegemonia da comunicação social. Não sei se eu falei tudo, meus amigos. Meus amigos podem... Nem toda a gente pode concordar com o que eu digo, como é óbvio, não é? Eu não sou detentor da verdade e tenho muito para aprender. Mas, meus amigos, eu tenho aprendido muito com a França. Eu estudo a França. Eu vejo os vídeos todos em França. Eu vejo portanto, as conferências, as manifestações, os colóquios, os debates, tudo. Eu, digamos assim, faço um estudo intensivo de tudo o que se passa em França. E, meus amigos, eu dou os parabéns à França só em termos de internet, youtuber, a França está de parabéns. Temos TV Liberté, um canal de televisão na internet que bate todos os recordes. Temos Ligne Droite, muito bem, Linha Direita, que é um programa da Rádio Courtoisie, que todos os dias convida pessoas, faz ali um trabalho fantástico sobre a direita. Temos o programa de Sud Radio de André Berkoff, o grande André Berkoff, que faz ali entrevistas, que fala da atualidade. Temos Omerta, um canal especial. Temos outro canal, Livre Noir, canal de entrevistas. Temos uma série, meus amigos, série de gente na internet, pessoas individuais, youtubers. São tantos que eu não tenho conta. Temos um excelente trabalho do Cercle Aristote, meus amigos, e da sua editora de livros, Perspective Livre, do grande Pierre-Yves Rougeron, o grande Pierre-Yves Rougeron, que faz um trabalho fantástico e que tem uma tropa de choque a trabalhar para ele, a fazer traduções, meus amigos. Uma editora Perspective Livre que traduz todos os livros importantes conservadores da direita. Nós aqui em Portugal não temos nada. Temos esse trabalho fantástico de várias pessoas que fazem trabalhos fantásticos sobre o conflito, por exemplo, da Ucrânia, sobre o que se está a passar em termos da União Europeia, sobre a geopolítica norte-americana e tudo o que nós temos estado a ver, sobre tudo o que se está a passar, meus amigos, e há muito mais. Eu estava aqui horas e horas a falar sobre tudo o que se passa em França e eu espero que em Portugal comece a haver um despertar na internet, um despertar também em termos de... Não é cada um no seu canto, não, é toda a gente junto, fazendo um trabalho importante. De certa forma também parabéns para o Instituto Trazendo, que também está a fazer um bom trabalho, não é?
E a todos aqueles que querem fazer alguma coisa, há várias pessoas na internet, não vou agora estar aqui a dizer os nomes, não é? Mas há várias pessoas que estão a tentar fazer qualquer coisa e que estão a tentar, pelo menos, fazer mexer as coisas. E, meus amigos, todos nós que somos da direita conservadora, que apoiamos os valores conservadores, valores da tradição, da nossa pátria, os valores que nós defendemos, não é? Da soberania da nação, de tudo, de termos uma escola que ensina aquilo que deve ensinar, ensinar a ler e a contar e a escrever, ensinar a história de Portugal, não é ensinar correntes ideológicas, não é ensinar as coisas como elas são, temos uma justiça que funcione, não é? Contra a corrupção e tudo o que nós temos visto, essa corrupção medonha, público-privada, essa coisa toda que eu já nem sei por onde começar, não é? Para não estar aqui a citar nomes e casos de bancos, de empresas, enfim, nunca mais sair daqui. Também em relação à defesa dos professores, a escola, como eu disse, na saúde, meus amigos, a saúde está a cair aos pecados. Eu estive há pouco tempo no hospital com um problema aqui na coluna, meus amigos, eu fiquei com os cabelos, não vou dizer o nome do hospital, por aqui questões de segurança, eu fiquei com os cabelos em pé. Como é que é possível termos uma saúde pública desta forma, meus amigos? Como é possível? Isto parece um país do terceiro mundo. Portanto, tudo isso tem responsáveis. E estes responsáveis nós sabemos quem eles são. E eles estão-se nas tintas. É ministros que saem. Eles estão-se nas tintas porque ninguém toca neles. Porque infelizmente temos, e com todo o respeito pelo cargo institucional, temos um Presidente da República que não sei, não vou falar porque eu não quero aqui faltar, eu tenho muito respeito pelo cargo institucional, estão a perceber? Portanto, temos que perceber que a direita vai crescer cada vez mais com isso. Quanto mais corrupção, quanto mais o sistema de saúde, o sistema escolar, o sistema económico, o sistema dos tribunais, não é? Da justiça, quanto mais tudo isso for por baixo abaixo, mais o Chega vai crescer, mais a direita conservadora vai crescer, e é isso que tem que acontecer. Porque as populações, o povo português, está cansado. Por mais que o povo português seja obediente, veja o futebol e esteja a brincar jogos e tudo isso que nós sabemos, chega uma altura as pessoas começam a estar cansadas. Não há poder de compra. Cada vez mais tudo está caro, os ordenados estão iguais, não sabem, as pessoas não conseguem fazer nada neste momento. E o povo começa, nós aqui demoramos 10, 20 anos em relação aos outros. Mas um dia vai estar tudo na rua, meus amigos. Temos que pensar isso. Então precisamos de reerguer, restabelecer, endireitar o nosso país, meus amigos. E nem que tenhamos que lutar contra essas digamos assim, diretrizes que vêm da União Europeia. Eu acho que vai ter que haver uma grande reviravolta na União Europeia, meus amigos. Por dentro. Não sei o que é que... Não tenho agora conhecimentos, não estou lá, não estou na comissão, mas vai ter. Porque a União Europeia está a cair, meus amigos, que eu não sei o que é que se vai passar. O dólar está a ir pelo brejo abaixo. A seguir, e atrás vai o euro também, meus amigos. Vejam o que é que está a acontecer. Com a China, com a Índia, com a Rússia. Vejam o que é que está a acontecer, meus amigos. Vejam. O próprio Brasil que está-se a alinhar a eles, como é que eles estão a crescer. E olha que aquela gente não é como nós. Vejam a ideologia da China. Eles não brincam. Atenção. Ali é muito complicado. Espero que a Europa nunca venha a ser mandada por essa gente, não é? Então temos que começar a pensar em nós, meus amigos, enquanto ainda podemos. Enquanto ainda é tempo. Meus amigos, fica aqui a recomendação deste canal. Les grandes figures de la droite, as grandes figuras da direita, sob a direção de Jean-Christophe Buisson e Guillaume Tabar, um livro fantástico com esses 21 autores que fala das três grandes direitas, a orleanista, a gaulista, a bonapartista e a legitimista. Meus amigos, é tempo da direita ressurgir na história de Portugal, cada vez mais, com mais força. Fica aqui também esta dica para nós nos inspirarmos, neste caso da França, não é? E do seu grande Charles de Gaulle, que, meus amigos, pode-se dizer muita coisa dele, houve algumas decisões que foram erradas, é verdade, nem tudo foi perfeito, mas é uma grande referência e era um grande homem. Para mim é uma grande referência. Portanto, meus amigos, espero que tenham gostado mais este vídeo
Então, um abraço e até uma próxima. Atenção, meus amigos, não tenho aqui o livro, mas que está ali no escritório. Mas atenção, próximo livro é importantíssimo. A Monarquia. Vamos ver do autor, agora não tenho aqui o nome dele, mas é importante estarmos atentos a este vídeo. Vamos falar sobre a monarquia e é um estudo interessantíssimo. Bobó, penso eu, agora o nome do autor, e é um estudo interessantíssimo, muito bom, que eu dou já os parabéns por esse estudo que vamos fazer. Portanto, o próximo vídeo, não perca, monarquia portuguesa, um estudo muito interessante. Faltava esse livro em Portugal. E, meus amigos, com isso eu despeço-me daqui do canal Ocidente Neri. Um abraço e até uma próxima.